Maravilha. Bem, o Senhor nos trouxe à última reunião deste semestre. Quando completamos os pontos cruciais em Efésios, chegamos à mensagem 16, cujo título é Amar o Senhor Jesus em Incorruptibilidade. Uau! A fim de que sejamos constituídos com Cristo para nos tornar a noiva de Cristo. Irmãos e irmãs, vocês não apreciam a fragrância e a ênfase da restauração do Senhor. O Senhor fala conosco em sua restauração, o clamor do seu coração, o desejo dele, e nós queremos reagir a ele para estarmos preparados para ser sua noiva. Nesta mensagem, ao chegar à mensagem final, e estando focados no último versículo de Efésios, que mostra que este livro, com seus pontos cruciais, conclui com o fato de que precisamos ser preparados como sua noiva, amando a Cristo em incorruptibilidade. Não sei se vocês concordam comigo, mas para a restauração do Senhor, para a preparação da noiva, a sua restauração entre nós, a nossa intenção é amá-lo a tal ponto, amá-lo superlativamente dessa maneira. Para nos introduzir nisso, certamente, essa será a restauração das restaurações. Como somos gratos a Ele por isso. Nós vamos amá-lo em incorruptibilidade. Essa incorrupção, não apenas em incorrupção, mas em incorruptibilidade. Nosso destino ao alcançar esse platô, esse clímax. Recentemente vimos que o nosso relacionamento pessoal com o Senhor é um romance fantástico. Talvez vocês tenham algum tempo para considerar o que há de fantástico no nosso romance fantástico. Hoje à noite, esse é o nosso ponto central. É fantástico nesse romance e deve chegar ao ponto em que nós o amamos em incorruptibilidade e ele nos ama em incorruptibilidade para encontrar o noivo encontrar a noiva preparada, amando-o como ele a ama. Que maravilha! Bob e eu vamos tentar apresentar isso. A mensagem deste esboço é fenomenal. É um documento de referências e foi composto de tal maneira que é isso? Que é isso? Amar o Senhor em incorruptibilidade? Já sabemos? Já experimentamos isso? Já alcançamos isso? Bom, estamos a caminho, estamos indo. Então, por favor, enquanto percorrermos esse esboço descrevendo essa experiência, queremos encorajá-los a entrarem no próprio Senhor para Ele se apresentar a você dessa maneira. Eu te amo em incorruptibilidade. Você está disposto a me amar em incorruptibilidade? Queremos encorajá-los a não estarem inquietos com relação ao que vai acontecer, mas no princípio de 1 Coríntios 2:9, se entrarmos naquilo que ele preparou para nós que o amamos, tem que ser algo além do nosso entendimento. Esta noite, se for além do nosso entendimento, mas eu creio que o Senhor nos preparou para amá-lo a esse ponto, nós o amaremos em incorruptibilidade. Assim como antigamente,
Moisés, ele propôs às pessoas morte ou vida. E disse, escolham a vida. Em certo sentido, eu estive diante de vida ou morte muitas vezes, mas amá-lo e não apenas amá-lo, mas amá-lo em incorruptibilidade. Queremos encorajá-los a tomarem a decisão de não apenas amá-lo, mas amá-lo em incorruptibilidade. A distinção, espero que o esboço vai deixar claro. Então vamos adiante. Algarismo Romano 1. Para a vida da igreja, nós precisamos amar o Senhor em incorruptibilidade, a fim de sermos constituídos com Cristo para sermos a noiva de Cristo. Pense no seu tempo na vida da igreja. Tem sido o lugar, a situação. A vida da igreja não tem sido o lugar, a situação para nós prosperarmos e crescermos em nosso amor pelo Senhor? É ou não é? Bem, é verdade isso. Eu aprecio o testemunho do irmão Ed de nós somos o povo que, Senhor Jesus, eu te amo. E nós somos inspirados a amar o Senhor como aqueles irmãos adiante de nós amam. Então, quando vemos isso, falamos, eu também quero isso para mim. Então, na vida da igreja, nós aprendemos por observação como buscar o Senhor, amá-lo, mas, neste ponto, não fala apenas ou principalmente que, ao vir para a vida da igreja, você pode amá-lo. Você vem para a vida da igreja para amá-lo. Não, ele fala amar o Senhor em incorruptibilidade, a fim de termos a vida da igreja. Indicando que um aspecto da vida da igreja que ele quer, o aspecto da vida da igreja que ainda não alcançamos, e a maneira de alcançá-lo, para ultrapassar o teto, os bloqueios, é nos tomarmos a decisão de amá-lo não de maneira comum, mas em incorruptibilidade. E então, nós e ele teremos a vida da igreja. E essa vida da igreja será a noiva preparada. Letra A. Segundo o uso da palavra incorruptível nos escritos de Paulo, essa palavra refere-se principalmente a Deus e às coisas de Deus. Tudo natural é corruptível, mas Deus, a vida divina e todas as coisas que estão em ressurreição são incorruptíveis. Os versículos de referência aqui ilustram isso. 1 Timóteo 1,17 diz que o Rei dos séculos, nosso Senhor Jesus, incorruptível, e ele trouxe a luz, a incorrupção, segundo 2 Timóteo 1,10, trouxe à luz vida e incorrupção. Então, o próprio Deus e as coisas dele. Alguns tradutores, ao enfrentar o desafio de tradução desse versículo, do último versículo de Efésios 6:24, amar o Senhor em incorruptibilidade. Alguns tradutores falam amá-lo em sinceridade. É significativo, é doce, agradável, mas ainda não alcançou. Todos o amamos sinceramente. Pelo menos o máximo que podemos, o melhor que podemos, mas vejamos que ainda não o amamos em incorruptibilidade. Como veremos, o livro de Efésios é a revelação do que ele fez para nós, a revelação da vida que temos de viver. E a maneira de viver essa vida fala de coisas incorruptíveis. Então,
há três possibilidades. Uma é que podemos receber a revelação das coisas incorruptíveis em Efésios e apreciá-las, amá-las, porque são incorruptíveis. Então, nós amamos as coisas incorruptíveis em Efésios. Mas digamos que nós as amamos em termos de a compreensão humana. Esse amor não é um amor em incorrupção. Mas digamos agora que nós estudamos o livro de Efésios, que revela esses termos, e nós o tocamos e o contatamos como aquele que, através dessas coisas reveladas que habitam em nós, seus crentes, e nesse toque que temos com ele, podemos amar as coisas incorruptíveis em incorrupção. Nós o tocamos e o amamos em incorrupção. Mas o ponto final aqui é o seguinte: nós apreciamos amá-lo em incorrupção, mas em incorruptibilidade significa que essa experiência de amá-lo, essas coisas incorruptíveis, alcança um ponto de que isso aí se torna estabelecido, nós nos tornamos isso. Não saímos dessa condição, nós mantemos essa condição, tocando-o como o incorruptível, de uma maneira invariável. E então, quando alcançamos esse ponto da incorruptibilidade, onde não há volta, nós nos mantemos ali, nós ficamos ali, e esse toque e essa apreciação que temos pelas coisas incorruptíveis, agora é em incorruptibilidade, significando que Satanás não pode tirar você dali. Os altos e baixos não podem nos abalar, nos tirar dali. Você está ali. Você crê que você consegue chegar a isso? A palavra de Paulo, em Efésios 6:24, não é um mandamento, é uma bênção, é uma promessa. Você amará o Senhor. A graça seja com todos que amam o Senhor Jesus em incorruptibilidade. Podemos amá-lo, podemos amar essas coisas de Efésios. Nós amamos o que é incorruptível. Esse amor é incorruptível. Mas quando nós o tocamos, porque ele próprio é incorruptível e habita em nós, então agora o nosso amor por essas coisas tem o potencial de estar em incorrupção. Nesse momento de perfeição e desenvolvimento, nós começamos a viver dessa maneira. Nós vivemos assim, colocados numa situação em que não voltamos para trás, chegando a tal ponto em que nada pode nos abalar, nós estamos aproximando em incorruptibilidade, e é disso que estamos falando. Então, como eu mencionei, ele teve um relacionamento conjugal com você. Significa que ele quer se relacionar com você nesse relacionamento como o seu noivo, numa base igual. Ele é o Deus Todo-Poderoso, você é um pecador que foi redimido, mas ele vai levar você a tal ponto em que você tem a capacidade e você tem a mesma capacidade amorosa que ele, e você tem a apreciação, o apreço por ele, como ele teve por você. E a qualidade do seu amor por ele, para a satisfação dele, é igual à qualidade do amor dele por você.
para a sua satisfação. Oh, santos, isso é um chamamento para estarmos preparados para ser sua noiva. Letra B. Amar o Senhor em incorruptibilidade é amá-lo na nova criação, não na velha criação, a fim de que o desfrutemos como graça. Então, mais uma vez, Efésios 6:24 fala: a graça seja com todos os que o amam, que amam nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Então, a graça é nada menos que experimentá-lo em incorrupção. Isso é graça. Nós experimentamos a graça de muitas maneiras, mas a graça preparada para aqueles que o amam, para você que o ama, a graça tem de ser a tua experiência enquanto você permanece e desenvolve a nova criação, amando-o em incorruptibilidade. Os versículos aqui mostram isso. A nova criação começa em Efésios 2:15. O novo homem provém, é produzido, é criado por ele em si mesmo, na cruz. E esse novo homem deve, no versículo 10, deve andar nas obras preparadas para ele. As obras preparadas para ele são as obras em que o andar do novo homem em graça na nova criação, e isso acontece por amá-lo em incorruptibilidade. Então, enquanto nós buscamos isso, enquanto avançamos nisso, 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, amando-o em incorruptibilidade, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e todas eis que se tornaram novas. Que maravilha! Quero mencionar nas referências que temos aqui, Romanos 8:20 e 21, refere-se à criação, à velha criação, que foi submetida à vaidade. E quem submeteu a criação à vaidade? O Criador. Por quê? Esperando, na esperança de quê? Na esperança de que um dia os filhos de Deus libertem a velha criação. Como os filhos de Deus vão libertar a velha criação? E esse ponto nos diz que é porque o amamos em incorruptibilidade. Esses casos, aqueles que o amam, nos transfere dos elementos da velha criação para a nova criação. É como por meio do nosso esforço em incorruptibilidade, a velha criação é restaurada, libertada da escravidão da corrupção e levada à liberdade da glória dos filhos de Deus. Você gostaria de ser um libertador da velha criação? Então ame o Senhor em incorruptibilidade. Letra C. Amar o Senhor em incorruptibilidade é amá-lo no espírito regenerado e renovado, habitado pelo Espírito Santo. Então, isso é uma questão no nosso espírito. Usando o nosso espírito. Quem está no espírito? O noivo. Há muitas afinidade com o nosso espírito. Nós fomos regenerados aí, não apenas regenerados, mas devemos estar mesclados. É a parte mais profunda do nosso ser. Devemos apreciar o nosso espírito, ele é o centro de toda a intenção da criação de Deus dos céus e da terra. Tudo isso nos leva ao nosso espírito, mas é quando você
percebe que aquele que ama você em incorruptibilidade quer que você se encontre com ele em incorruptibilidade, ele é o noivo e está no seu espírito. E isso leva você além do que você tem experimentado. Ele nos espera ali. Então, na segunda metade de Efésios, temos o viver segundo a revelação da primeira sessão. E esse viver tem detalhes como vimos, e a aplicação desses pontos detalhadamente nos levam a amá-lo em incorruptibilidade. E isso combina com o ponto anterior. Em cada situação em que nos encontramos, foram preparadas, ou pelo menos supervisionadas por ele, para ter um encontro com ele, como um encontro com ele, para contatá-lo, tocá-lo. E quando fazemos isso, que tipo de viver temos, que tipo de vida da igreja temos, tudo é romântico. Tudo é cintilante. Tudo é extasiante. Literalmente. Então, letra D. Amar o Senhor em incorruptibilidade significa amá-lo segundo todas as coisas incorruptíveis reveladas em Efésios. Efésios 6, 24, o último versículo. Os dois últimos versículos são uma bênção. Essa bênção é consumada no último versículo. E esse versículo, a graça seja com todos aqueles que amam o Senhor Jesus em incorruptibilidade. E isso torna-se o resumo total de todo o livro. Todas as coisas maravilhosas, todas as coisas importantes estão resumidas aqui, nesse versículo. Tudo que temos de fazer é estar nisso, buscar isso, desejar isso, anelar isso, alcançar isso. E a quem bate, acha. Aquele que bate, encontra. A quem bate, será aberto. Quem busca, achará. Quem buscar, achará. Quem pedir, receberá. E isso é amá-lo segundo todas essas coisas. O subponto 1 fala, Efésios fala acerca de dispensar do Deus triuno para produzir a igreja, do que Cristo é e do que fez pela igreja. E sobre a igreja ser o corpo de Cristo, ser a noiva de Cristo e ser um com Cristo nas regiões celestiais. Então, como ele produz a igreja? E como o que ele fez para a igreja pode tornar-se a experiência da igreja? Como nos tornamos o corpo de Cristo? A noiva de Cristo? A noiva de Cristo, sendo um com ele nas regiões celestiais, pelo seu dispensar, contatando-o, tocando-o, enquanto isso se torna tão atraente, tão eficaz, e se torna pleno, incomparável, irresistível. Como quando ele o faz, nós o contatamos, recebendo o seu dispensar, e é assim que aquilo que ele realizou por nós, nos capítulos 1 e 2, torna-se o dispensar divino, como esse viver de Efésios torna-se o dispensar divino, e como o capítulo 3, 16 a 21, torna-se nosso. O dispensar divino é liberado porque nós queremos amá-lo com o amor com o qual ele nos amou, em incorruptibilidade, e cada vez que fazemos isso, nos tornamos mais competentes, porque esse dispensar resulta em o amarmos
1 hora, 2 horas, amanhã, semana que vem, cada vez estamos mais próximos, mais próximos. E cada vez nós o amamos mais em incorruptibilidade. 2 diz: todas essas coisas são incorruptíveis, e se amarmos o Senhor Jesus em todas essas coisas, nosso amor para com Ele será incorruptível. E esse amor não é um amor natural, é um amor em ressurreição. O amor que é o próprio Deus na natureza da sua essência divina. Não queremos estar introspectivos com relação ao nosso amor. Nós queremos ser atraídos, mas, por fim, isso nos leva além da devoção. Isso nos leva além da nossa filiação, vai além da nossa consagração inicial. Vai além da mera lealdade para envolver o toque, o contato, dispensando-nos nesse contato, mesclados nesse contato, temos o dispensar que, através desse dispensar, ele leva a cabo e realiza, nos dá os recursos, nos dá a capacidade para amá-lo dessa maneira. Para amá-lo dessa maneira. Então, terminamos desfrutando a sua essência divina. 1 João 4,16. Através de um amor que não é meramente apreciativo, mas que, por o apreciarmos, a nossa atenção é voltada a contatá-lo, e nós amamos o Senhor e uns aos outros em incorruptibilidade, e somos um, e o noivo e a noiva pode ter uma vida casada, uma vida conjugal mútua, por toda a eternidade, começando na vida da igreja hoje. Letra E. A igreja em Éfeso deixou o Senhor como seu primeiro amor, o que significa que ela não lhe deu o primeiro lugar em todas as coisas. Todos esses versículos, que também vimos no Algarismo Romano 2, esse fracasso tornou-se a razão principal para o fracasso da igreja ao longo das eras. Então, a história, nós estudamos a história para aprender as lições. Esses, para quem Efésios 6:24 foi escrito, é amar com uma preocupação. Quando vamos em Apocalipse capítulos 4 e 5, vemos que provavelmente as bênçãos não são impostas, elas são oferecidas, são dadas. Mas você está disponível para recebê-la? Eles não estavam disponíveis para receber. Então eles perderam seu primeiro amor. Essa é uma advertência tremenda para nós. E nós? Onde quer que estejamos, diariamente, o seu destino é que o seu amor por ele aumente. E essa descrição da incorruptibilidade, se você amá-lo dessa maneira, você está salvo, você está protegido. Mas, se você deixar de olhar para ele pessoalmente, você está perdendo, é o começo da perda do primeiro amor. Então, essa falha descrita nos versículos em Apocalipse 4 e 5, 2 versículos 4 e 5 fala da perda do primeiro amor. Colossenses 1,18 fala de dar o primeiro lugar para ele em todas as coisas. Salmo 27, a falha de não buscar e pedir ao Senhor uma só coisa.
uma só coisa: amá-lo dessa maneira todos os dias da minha vida e contemplar a sua beleza e habitar na sua casa. Em Josué 9,14, há a falha de não consultá-lo, não pedir o seu conselho nas coisas importantes. E em Josué capítulo 9, em 2 Crônicas 20, 13, há a falha de não nos colocar e as nossas crianças diante do Senhor. Subponto 1 fala: o ministério genuíno do Novo Testamento sempre nos encoraja a amar o Senhor Jesus com o primeiro amor. Vocês não estão felizes? O Senhor nos chamou para amá-lo e nos promete levar até o fim, até amá-lo em incorruptibilidade. Graças pelo ministério, Senhor. Eu vos desposei. Pura virgem para Cristo. Uma virgem pura a Cristo, para que não sejamos corrompidos dessa simplicidade. E da pureza devidas a Cristo. Então, há esses três aspectos: o ministério do Espírito, o ministério da Justiça. São qualificadores e são aspectos. O ministério que vem antes de todos é o ministério de desposar. O ministério de desposar torna-se o ministério da justiça para você, a justiça subjetiva. E o ministério da justiça para você torna-se o ministério da reconciliação até chegar à incorruptibilidade, que é amá-lo em incorruptibilidade. 2. As igrejas na Ásia, incluindo a igreja em Éfeso, se afastaram do ministério desposador do apóstolo Paulo, aproximadamente 26 anos mais tarde, quando o apóstolo João escreveu a epístola à igreja em Éfeso. Eles haviam deixado o seu primeiro amor e perdido o desfrute genuíno de Cristo, resultando na perda do testemunho do Senhor. Então, nós vimos isso aqui, a epístola de Efésios, em Apocalipse 2. Você tem 3 L's em inglês: amor, vida, amor, luz e candelabro. Se você o ama, você participa da árvore da vida. Se você participa da árvore da vida, automaticamente você tem luz. Se você tem luz como testemunho, você se torna o candelabro de ouro. Mas a origem significa tudo. Se você não o ama com o primeiro amor, você não tem a árvore da vida, você não tem a luz que resplandece, não tem o testemunho e não tem o candelabro brilhante. É muito séria essa advertência para nós. Se eu puder mencionar, vamos prosseguir para o versículo Romano 2. A amar o Senhor Jesus em incorruptibilidade é amá-lo com o primeiro amor. O melhor amor, que é dar ao Senhor a preeminência, o primeiro lugar em todas as coisas, sendo constrangidos pelo seu amor e a considerá-lo e tomá-lo como tudo em nossa vida. A paráfrase desse ponto nos mostra que o resultado desses versículos é que nós o consideramos. Você considera o Senhor? O quanto você o considera? Você o considera como tudo em sua vida? Aqui temos o Salmo 73, versículos 24 e 25. 25 e 26, que fala: não há outro em quem eu me compraza Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Você tem alguém no céu ou na terra além dele? No versículo 26 Davi disse: Deus é a fortaleza do meu coração.
Ele tinha um coração que falho como o nosso, mas ele pôs o coração no Senhor a tal ponto que ele pôde declarar: não tenho outro além de ti. O irmão Watchman disse: não quero nada para mim, eu quero apenas, tudo que quero é para o Senhor. Em letra A, em todas essas pessoas, o início do amor para com o Senhor é uma visão da sua pessoa. Nada além do amor pode manter-nos num relacionamento adequado com o Senhor. O princípio é como começamos e como terminamos. Começamos quando vimos essa pessoa, fomos regenerados, capturados como crentes com essa visão. Como continuamos? Continuamos com uma visão dessa pessoa. E essa pessoa nos leva, se envolve conosco e se transmite para nós, tornando-nos cada vez mais capazes de reagir, responder a Ele, e prosseguimos amando-o como Ele nos amou em incorruptibilidade. B. A amar o Senhor com o primeiro amor, dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas, é arrepender-se e fazer as primeiras obras. As primeiras obras são obras que resultam do primeiro amor. As primeiras obras são árduas, são coisas que nós temos que... Não são coisas que temos de cansar, que as primeiras obras são obras que não precisamos nos esforçar, são espontâneas. Através do nosso contato com Ele, essas são as primeiras obras. Em Cântico dos Cânticos, o estandarte do Senhor sobre nós é o amor, o que significa que o amor é o nosso lema. E tudo o que fazemos está baseado no nosso amor pelo Senhor. O irmão Watchman, em sua exposição, disse que o estandarte dele sobre nós é o amor. Então, ele a descreve ali. Descreve quem ele é para com ela. Então, quem é ele? Quem é ela? O modelo dela é o Senhor. O meu marido, me importo com o meu marido, me importo com ele. Esse é o estandarte, a bandeira sobre nós. A buscadora em Cântico dos Cânticos também desfalece de amor, o que significa que ela se alegra no Senhor com amor ao ponto de exaustão. Exaustão não é um termo negativo, o que significa que mais eu vou fazer? Que mais eu vou fazer? É tão rico, eu não tenho palavras. Eu não quero ir embora. Eu não sei o que fazer. É esse tipo de exaustão. É uma sensação diferente. Não é algo de você ser gasto, esgotado, mas nós estarmos fora de nós mesmos. Fora de nós mesmos significa um êxtase. Estar num êxtase. O que é isso? Fora do normal. Fora do normal. O amor de Deus em Cristo é um estandarte que se espalha sobre nós, exibindo, mostrando que nós, que somos amados por Deus, somos sempre mais que vencedores. A bandeira sobre você é o amor, o que significa que você venceu. Não pense que quando a bandeira sobre você, que é o amor, alguma coisa pode derrotar você. Para manter essa bandeira ali, esse estandarte, nada pode derrotar você. Você venceu. Você venceu o quê? Você venceu o pecado, a multidão de pecados. Se você tocar o Senhor e desfrutá-lo em incorruptibilidade, tudo é derrotado, tudo é deixado de lado, você é vitorioso e a bandeira sobre você é o amor.
declarando que você venceu tudo. Então, o que temos de vencer? Apenas as coisas que impedem você de tocá-lo, desfrutá-lo em incorruptibilidade. Temos de alcançar esse estado de vitória. 3. Nós temos um amor que vence tudo. Se há um se aqui. Se o quê? Temos um amor que vence tudo se... Este é o ponto da mensagem. Devemos ser levados do ponto de ter sido chamados e de amá-lo ocasionalmente, aqui e ali, a contatá-lo em incorrupção, amá-lo em incorruptibilidade, ou seja, não ter ele apenas como um recurso para nós tomarmos eventualmente, mas para vivermos dessa maneira. Você pode fazer isso? É claro que pode. Se você tiver a bandeira sobre você como o amor dele, então ele vem e torna você vitorioso sobre tudo. Tudo que você tem de fazer é usar essa vida incorruptível que foi transmitida para o seu coração. Você tem apenas que voltar o seu coração para tocá-la no seu espírito incorruptível. E o seu coração incorruptível voltado para o seu espírito incorruptível, nada pode impedir que você se torne vitorioso. 4. Se abandonarmos nosso primeiro amor para com o Senhor e não nos arrependermos, e fizermos as primeiras obras, nós perderemos o testemunho do Senhor e o candelabro será removido de nós. Não queremos isso. Então, o irmão Bob agora vai apresentar a vocês 22 pontos, 22 aplicações de amar o Senhor em incorruptibilidade. Amar o Senhor em incorruptibilidade para a vida da igreja. Esse esboço é impressionante, é maravilhoso. É um assunto impressionante que estamos tocando em todos estes pontos, começando com a letra B, começando com as nossas palavras, a amar o Senhor com o primeiro amor é dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas. É ter dar o primeiro lugar ao Senhor em todas as coisas. O Senhor quer que nós demos o primeiro lugar para Ele em todas as coisas. Se tornarmos o Senhor o primeiro em todas as coisas, Ele vai se tornar tudo para nós. E então nós iremos desfrutá-lo como graça, porque o versículo que estamos tocando esta noite é: a graça seja com todos aqueles que amam nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade. Nós amamos o Senhor em incorruptibilidade, dando a Ele o primeiro lugar em todas as coisas. Então, Ele se torna tudo para nós e nós o amamos como graça ao máximo. Vamos continuar essa lista de pontos maravilhosa, que é isso. Todos esses pontos definem o que é amar o Senhor com o primeiro amor, dar-lhe o primeiro lugar a Ele em todas as coisas. Letra C diz que isso é ter um relacionamento pessoal, afetuoso, privado e espiritual com o Senhor. Essas 4 palavras, pessoal, afetuoso, privado e espiritual, estão focadas nas primeiras 2 mensagens dadas pelo irmão Watchman no irmão Lee, no estudo Cristalização de Cântico dos Cânticos. O relacionamento pessoal, afetuoso e privado na mensagem 2, em Cântico dos Cânticos, versículos 1 a 4. Cântico dos Cânticos, de Salomão: beije-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amam.
Os elementos nesses 4 versículos trazem essa questão do relacionamento que o Senhor quer ter com cada um de nós. Cântico dos Cânticos é um livro que enfatiza o relacionamento de um crente com o Senhor. Não é um livro sobre o aspecto coletivo da igreja, mas do relacionamento pessoal do crente. O Senhor quer ter um relacionamento muito pessoal conosco, muito pessoal, direto com cada um de nós. Então a palavra me aqui é pessoal, beije-me, atrai-me. Então aqui a amada pede que o Senhor a beije com os beijos da sua boca. Esse beijo é algo muito afetivo, afetuoso. E os beijos aqui, o irmão Lee fala que não são beijos na bochecha. Um beijo na bochecha não é tão afetuoso, mas são os beijos na boca do Senhor, afetuosos, afetivos. No versículo 4 fala: o rei me introduziu nas suas recâmaras. As recâmaras são a parte privada de onde o rei vive. O trono do rei é público, mas a recâmara é onde o rei conduz a sua vida pessoa privada. As recâmaras do Senhor são o nosso espírito. Temos uma recâmara no nosso espírito, e isso significa que o Senhor também quer que tenhamos um relacionamento privado, particular com Ele no nosso espírito. E o nosso relacionamento com Ele também é espiritual, o que significa que nos 4 evangelhos o Senhor visitava as pessoas, o Senhor as amou de maneira física, eles podiam vê-lo, tocá-lo, mas hoje o Senhor vem a nós espiritualmente. Ele vem a nós como o Espírito que dá vida, o Espírito que habita no nosso espírito. Então hoje, se quisermos ter um relacionamento com o Senhor, devemos ter esse relacionamento no nosso espírito com Ele, como o Espírito, porque Ele não nos visita fisicamente mais. Em sua morte e ressurreição, Ele tornou-se o Espírito que dá vida. Essa é uma das maiores restaurações em todo o mundo, que Cristo hoje é o Espírito que dá vida. Ele é o Cristo pneumático. Não é mais aquele Jesus físico. Então temos um relacionamento com Ele, pessoal, afetivo, também privado e espiritual. É maravilhoso quando você lê no Novo Testamento e vê como Deus veio para a terra na forma de homem para contatar as pessoas pessoalmente e amá-las pessoalmente, ter um relacionamento pessoal com elas. Não como um Deus grandioso, glorioso, transcendente nos céus. Ele veio para a terra como um homem humilde. Ele não veio como um rei, num palácio do rei. Ele veio em humildade para que qualquer tipo de pessoa pudesse contatá-lo. Ele foi acessível a qualquer um, a todos. E Ele quer nos mostrar como Deus quer ser pessoal e afetivo a nós. Quão afetivo e afetuoso o Senhor foi com todas as pessoas que Ele contatou, com exceção daqueles que eram falsos. Hoje, Ele é privado e o nosso relacionamento com Ele é no Espírito. Por isso, precisamos exercitar o nosso Espírito. Nós descobrimos por que o Senhor nos trouxe para a restauração do Senhor, onde descobrimos que eu tenho um espírito humano e que o Senhor, como o Espírito que dá vida, habita no meu espírito e eu quero contatá-lo no espírito, como o Espírito no meu espírito. Que maravilha! Precisamos exercitar o nosso espírito. Letra D fala: amar o Senhor com o primeiro amor, dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas, é viver uma vida diária de reavivamento matinal. Que tal? Muito prático isso. Uma vida diária de reavivamento matinal, a fim de satisfazermos Cristo, sendo seus jovens como o orvalho emergindo da aurora. Que expressão maravilhosa. Número 2, para termos a língua de eruditos e sabermos dizer a boa palavra alcançado. E número 3, para que tenhamos comunhão com Deus,
em nosso reavivamento matinal, buscando a vontade e prazer de Deus para o seu serviço do Evangelho. Foi isso que o Senhor fez. Os versículos aqui são Salmo 110, 3. No final da mensagem anterior, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O orvalho que vem do ventre da aurora. Então, uma planta precisa do regar do orvalho suave. Quando gastamos tempo com o Senhor pela manhã, nós recebemos o Senhor, levamos ao Senhor um orvalho suave que o rega. No nosso reavivamento matinal, temos língua de eruditos para saber dizer boa palavra ao cansado. Isaías 50, versículos 4 e 5. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde. Ele abriu nossos ouvidos para nós o ouvirmos e sermos instruídos por Ele, pela sua palavra, e como resultado disso temos uma língua de erudito e podemos sustentar os cansados. Marcos 1,35, tendo se levantado muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O Senhor levantou-se cedo pela manhã e foi para um lugar deserto para orar. Nessa oração ele teve comunhão com Deus para buscar a vontade de Deus e o prazer de Deus para o seu serviço do Evangelho para com Deus. Letra E. Eu não vou ler as duas primeiras frases porque é a mesma em todos os pontos. Viver uma vida diária de consagração, tornando-os os nazireus de hoje, que são plenamente separados para Deus e saturados com Deus, a fim de abençoar os filhos de Deus, dispensando-lhes Deus em sua trindade divina. É um ponto com elementos, com muitos elementos aqui maravilhosos. Consagração é ser consagrado, ser separado para o Senhor de todas as coisas, para Ele e para o seu propósito. Precisamos viver uma vida de consagração. Não meramente ter uma experiência de consagração, mas ter uma vida de consagração. E o nazireu é um exemplo disso. O nazireu não deveria beber nada da videira, mas manter-nos fora de todos os prazeres mundanos e não ter um cabelo comprido, não cortar o cabelo, significa a submissão ao encabeçamento e não rebelar-se ao encabeçamento de Deus o tempo todo. E o nazireu também não devia contatar uma pessoa morta. Ele não podia contatar nada que tinha a ver com morte. A morte é a coisa mais odiosa aos olhos de Deus. Deus é um Deus vivo. Ele não tem nada a ver com a morte e odeia a morte. Então, aqueles que são separados para Deus não devem contatar a morte, não devem ter prazer nas coisas do mundo, devem estar sujeitos ao Senhor o tempo todo. O verdadeiro nazireu em todo o universo é Cristo. Ele é o verdadeiro nazireu. Então, podemos viver uma vida consagrada em união com Ele no nosso espírito e tomá-lo como a nossa oferta de holocausto. Ele é o único que sempre viveu uma vida para Deus e para a satisfação de Deus. Podemos, então, impor as nossas mãos no Senhor. Eu confesso que toda manhã, Senhor, eu não sei o que Tu és o único que é absoluto para Deus, eu não sou absoluto para Deus, mas eu imponho a minha mão sobre a Tua cabeça. E nós podemos então nos identificar com Ele e viver uma vida de consagração, de holocausto.
F. Amar o Senhor com primeiro amor para dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas é viver uma vida de oração. Primeira referência, 1 Samuel 12:33. Nesse versículo, Samuel disse: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel considerava a falta de oração um pecado. Ok? Isso é impressionante, certo? Não devemos ser carentes de oração, devemos ter uma vida de oração orando a todo tempo, orando pelos interesses do Senhor na terra. O Senhor foi uma pessoa de oração. Daniel foi um homem de oração. Daniel entrava na sua casa, abrindo as suas janelas em direção a Jerusalém, e orava, e Paulo exortava que todos os crentes fossem pessoas de oração. Em 1 Timóteo, 2 Timóteo 1:3 fala: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, enquanto sem cessar me lembro de ti nas minhas súplicas, noite e dia. Paulo orava noite e dia pelos santos. Ele era uma pessoa de oração. Finalmente, 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo diz: orai sem cessar. Letra G. Amar é amar, valorizar e meditar nas palavras de Deus. Amar, valorizar e meditar nas palavras de Deus. No Salmo 119 tem 21 versículos onde o salmista expressa o seu amor pela palavra de Deus. No versículo 11 ele fala: guardo no coração as tuas palavras. A palavra de Deus era um tesouro para ele. E em diversos lugares nesse salmo, Paulo fala: os teus testemunhos que eu amo, os teus mandamentos que eu amo, eu meditarei nos teus preceitos, meditarei nos teus estatutos. E assim por diante. Muitos desses versículos mostram como o salmista amava a palavra de Deus e meditava na palavra de Deus. A palavra meditar nas Escrituras é muito rica. Há uma nota de rodapé no Salmo 119, versículo 15. Encorajo que vocês a leiam. Basicamente diz que meditar implica adoração. Você falar consigo mesmo em voz alta, meditar na palavra é provar e desfrutar com uma consideração cuidadosa em oração, falando consigo mesmo e louvando o Senhor, e também inclui meditar na palavra de Deus é desfrutá-la como o seu sopro e então ser infundido com Deus, inspirar Deus e receber o Senhor no Espírito. Isso é meditar na palavra de Deus, ok? Amar, apreciar e meditar a palavra do Senhor. Próximo item é a letra H. Amar o Senhor com primeiro amor e dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas é ser governado pela presença do Senhor direta e de primeira mão. Aqui temos a questão de ser governado pela presença de primeira mão, não de segunda mão. O irmão Lee fala sobre isso no capítulo 11, no livro Cristo Todo Inclusivo. E ali ele dá o exemplo de um grupo de cooperadores viajando num trem de uma cidade para outra. Um dos cooperadores estava no vagão número 1. Todos os cooperadores estavam no vagão número 1, mas um dos cooperadores que estava insatisfeito com eles foi para o vagão número 2. Então, isso mostra que ele não tinha a presença de primeira mão, mas de segunda mão. E isso mostra que podemos ter a presença de Deus de segunda mão. A maneira de Deus nos abençoar
mas não queremos perder a presença dele. A presença do Senhor significa o seu sorriso. Quando perdemos o sorriso do Senhor, significa que ele não está satisfeito conosco, e então perdemos a sua presença de primeira mão. Quando perdemos a presença de primeira mão do Senhor, precisamos recuperá-la, temos de voltar para a presença de primeira mão do Senhor e sermos governados por ela. Em Êxodo 33:11 diz: falava o Senhor a Moisés face a face. Imagina estar face a face com Deus. Moisés estava face a face, é assim que Deus estava presente com ele. Como qualquer homem fala a seu amigo. E o Senhor ordenou que Moisés guiasse o povo para a boa terra. Moisés disse: se a tua presença não for conosco, eu não irei. E isso é ser governado. Se eu não tiver a tua presença, eu não vou. Não vou fazer isso. Não vou dizer isso. Seja o que for, eu não irei sem a tua presença. E o Senhor disse a ele: minha presença irá contigo e eu te darei descanso. A palavra em hebraico para presença significa face. A minha face irá contigo e eu te darei descanso. Isso implica uma face agradável, uma face sorridente. Isso é muito íntimo. A face do Senhor é conosco, não de maneira genérica, mas de uma maneira muito direta e de primeira mão. Enquanto os filhos de Israel viajavam pelo deserto, eles desfrutaram a presença do Senhor na coluna de nuvem e a coluna de fogo. Fala que o Senhor estava na nuvem. Essa nuvem era a presença direta de primeira mão do Senhor. E Paulo disse em 2 Coríntios 2:10, a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Pois também o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós na pessoa de Cristo. Sabemos que essa palavra pessoa é a palavra para face. Então Paulo estava olhando a face, que significa aquela parte em torno dos olhos, que transmite o sentimento interior. Sabemos que Paulo era tão íntimo com o Senhor que ele era governado pela face do Senhor. Quando ele considerou perdoar um irmão que havia pecado, ele buscou a face do Senhor e o Senhor estava perdoando, então Paulo perdoou também, porque ele era governado pela presença de primeira mão do Senhor. Essa é a maneira de termos um relacionamento com o Senhor no primeiro amor, viver em sua face, viver na sua presença de primeira mão e ser governada por ela. Ponto I. Amar o Senhor com primeiro amor é amar a igreja no Cristo que ama a igreja. Temos de amar a igreja se amamos o Senhor com o primeiro amor, se damos o primeiro lugar a Ele em todas as coisas, nós iremos amar a igreja no Cristo que ama a igreja. Sabemos que Cristo amou a igreja em Efésios 5:25, maridos, amai vossa esposa como também Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja. O último versículo da referência aqui, 1 Coríntios 16:24, é assim que Paulo termina essa epístola: o meu amor em Cristo Jesus seja com todos vós. Não é precioso isso? Não é, querido? Paulo escreveu aos coríntios muitas palavras fortes, certo? A condição dos coríntios não era boa e Paulo teve de lidar com isso, sobre a verdadeira condição deles. Mas ele termina a sua epístola dizendo: o meu amor em Cristo Jesus seja com todos vós. Esse não é o amor natural, mas é um amor em Cristo e um amor em ressurreição. É o amor de Deus, o próprio Deus, que se torna o nosso amor pela graça de Cristo e a comunhão do Espírito, certo? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Esse amor torna-se o nosso amor com o qual amamos o Senhor e amamos os santos e a igreja pela graça de Cristo.
Quanto mais desfrutamos Cristo como graça, mais seremos constituídos com Cristo como amor e amaremos o Senhor e a igreja. Eu apreciei o que o Rick compartilhou, que Deus quer que nós o amemos com o próprio amor com que Ele nos ama. Estamos no mesmo nível, dá para imaginar? Podemos amar a Deus no mesmo nível em que Ele nos ama. E esse é o desejo de Deus, essa é a intenção de Deus, e ouvimos, acho que o irmão Ron disse diversas vezes, que na economia de Deus, Ele se dispensa a nós a ponto de nós nos tornarmos amor. Vocês acreditam? Vocês vão se tornar amor, vocês vão se tornar Deus no seu atributo de amor. E sendo iguais a Ele nos seus atributos, especialmente o atributo de amor. Acho que isso está acontecendo pouco a pouco e dia após dia. Nós amaremos o Senhor e amaremos a igreja no Cristo que ama a igreja. Ponto J. Amar o Senhor com primeiro amor é amar o ministério que edifica a igreja. Há um só ministério no Novo Testamento, que é um ministério único do Novo Testamento, é o ministério que edifica a igreja, é o ministério de Cristo como Espírito que dá vida a todos os membros de Cristo, e todos nós temos parte nesse ministério. Nós amamos esse ministério, estamos nesse ministério hoje e queremos ter parte desse ministério que edifica a igreja. Por isso estamos aqui. O Senhor nos levantará para sermos ministros de Cristo, para edificar a igreja. Nós amamos o Senhor nesse ministério que edifica a igreja. Queremos participar dele. Letra K. Amar o Senhor com primeiro amor e dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas é viver e andar pelo Espírito, número 1, servir pelo Espírito, número 2, e ministrar o Espírito, número 3. Gálatas 5:25 diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aqui precisamos viver e andar pelo Espírito. O Espírito com letra maiúscula, que significa o Espírito Divino. Em Filipenses 3:3, Paulo disse que ele servia pelo Espírito de Deus. Ele não servia na sua energia natural, em sua vida natural, mas pelo Espírito de Deus. 2 Coríntios 3:6 diz que, como ministros da Nova Aliança, os ministros da Nova Aliança são ministros do Espírito, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Ministros do Espírito que dá vida, podemos testificar que o ministério no qual estamos na restauração do Senhor é o ministério do Espírito, o Espírito da vida, e cada vez que entramos no ministério, recebemos vida. Agora chegamos às letras L, M e N. E elas, de certa maneira, caminham juntos. A letra L fala de tomar o Senhor como a fonte de águas vivas. A intenção de Deus em sua economia é ser a fonte, o manancial de águas vivas, para dispensar-se ao seu povo escolhido para a sua satisfação e desfrute. Primeiramente, é algo para nós. Se nós bebemos o próprio Deus em nós como a fonte da água viva, a fonte de águas vivas, nós somos satisfeitos e temos o desfrute verdadeiro e genuíno. Isso é para o homem, é para nós, mas há algo para o Senhor também. A fim de produzir a igreja, o complemento de Deus, como o aumento de Deus, a expansão de Deus, para ser a plenitude de Deus, para a sua expressão. É isso que Ele quer. Ele quer ter a igreja. O nosso beber, o próprio Senhor como a origem, a fonte de águas vivas, cumpre a intenção de Deus em sua economia e nos satisfaz para a nossa satisfação e também para a satisfação de Deus. O versículo aqui é Jeremias 2:13, onde o Senhor diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram
o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas. 2 males. Deixar Deus como o manancial, a fonte, a origem. O Senhor quer ser a origem da vida para nós. Então Ele quer que nós o bebamos. Mas quase todas as pessoas na terra cometeram esses 2 males. Eles deixaram Deus, abandonaram Deus. Você fala, eu creio em Deus. Você crê nele, então você tem que bebê-lo, tomá-lo como sua origem, sua fonte de águas vivas. O primeiro mal é deixar Deus, abandonar Deus. O segundo mal é substituir Deus com outra coisa. No universo há 2 fontes apenas, a Deus e a outra fonte. Sabemos qual é a outra fonte, certo? Então, com relação a esses 2 males, imediatamente me lembrei do jardim do Éden. Adão e Eva estavam no jardim, diante da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus queria que eles participassem da árvore da vida e bebessem da água que fluía, para serem constituídos com Deus, tornarem-se materiais preciosos para a edificação de Deus. Esse era o desejo de Deus. Mas eles foram enganados pela serpente e cometeram 2 males. Deixaram o Senhor, abandonaram o Senhor, se afastaram dele e tomaram outra fonte. Todos os demais males vêm desse mal único, que é abandonar Deus, deixar Deus, não tomá-lo como a seu manancial, como a sua origem, a sua fonte. Esses males não são meras transgressões, atos imorais, mas os 2 males principais, os males iniciais que entraram na vida humana, na raça humana, foi deixar Deus e tomar outra fonte, outra origem, outra fonte. Deus considera essas coisas como males. Essa situação aqui em Jeremias capítulo 2. Agora, na letra M, amar o Senhor é comê-lo como a árvore da vida. Nós o bebemos como a fonte de águas vivas, e agora comemos como a árvore da vida. Comer Cristo como a árvore da vida, ou seja, desfrutar Cristo como nosso suprimento de vida, deve ser a questão primordial na vida da igreja. A questão primordial na vida da igreja é comer Cristo como a árvore da vida. Diariamente precisamos comer Cristo como a árvore da vida, certo? Não devemos cometer 2 males. Não devemos estar envolvidos com aqueles males. Devemos beber o Senhor e comê-lo. Tomá-lo como nossa vida e como a fonte do nosso viver. Esse deve ser a questão primordial. O Senhor disse em Apocalipse 2:7, quem tem ouvidos, ao vencedor eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então, vencer é comer o Senhor, é dar o primeiro lugar para Ele. Diariamente precisamos comer o Senhor, dando-lhe o primeiro lugar. E então permitimos que Ele seja tudo para nós. Quero compartilhar com vocês Isaías 55. Há alguns versículos maravilhosos aqui. Isaías 55, 1 e 2. Todo aquele que tem sede, venha às águas. E quem tem fome, venha e coma. Leite e mel, sem dinheiro e sem preço, ok? A nota de rodapé sobre as águas fala que neste livro, Deus sempre considera que Ele é a nossa salvação como água viva. Neste capítulo, Ele nos convida a ir às águas e beber. O chamamento em Isaías 55 é como aquele no final da Bíblia, onde o Espírito e a noiva dizem, vem. Podemos tomar da água da vida livremente.
Deus quer ser vida para nós, então Ele nos chama para irmos a Ele e tomá-lo. E nos versículos 7 a 9, fiquei muito impressionado. O Senhor diz aos filhos de Israel que o iníquo deixe o seu caminho e o que comete o mal deixe os seus pensamentos. O iníquo e o que comete o mal são os mesmos, é a mesma. E volte para o Senhor, que deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E a nota de rodapé fala que o caminho de Deus e o pensamento de Deus é que nós vamos a Ele para bebê-lo de graça. Esse é o caminho e o pensamento de Deus, que é mais elevado que os céus, acima da terra. O homem não tem esse pensamento. O pensamento de Deus é que nós vamos a Ele e bebamos de graça, gratuitamente, livremente dEle. Esses versículos que eu li, o Senhor fala do perverso e do iníquo. O perverso e o iníquo, aos olhos de Deus, o perverso e o iníquo é aquele que não vai até Ele para beber dele. Não queremos cometer o pecado iníquo, terrível aos olhos de Deus, de não beber dele e não ir a Ele para tomá-lo como nosso suprimento de vida, certo? Isso é muito impressionante, me impressionou muito. Aos olhos de Deus, é assim. Aos olhos dos homens, o mal é outra coisa, mas aos olhos de Deus, esse é um mal fundamental. Não tomá-lo como suprimento de vida. Letra N. E continuamente ir até Ele para contatá-lo, tomá-lo, recebê-lo, prová-lo e desfrutá-lo. Amar o Senhor com primeiro amor é continuamente ir até Ele para contatá-lo. Precisamos contatá-lo como Espírito no nosso espírito, tomá-lo, recebê-lo, prová-lo e desfrutá-lo. A referência é Isaías 57, 20. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Essa é a condição do perverso. E a nota de rodapé que eu espero que nos impressione profundamente, o irmão Lee escreveu essa nota de rodapé, a condição maligna dos perversos é que eles não vão ao Senhor para comer e desfrutar o Senhor. Eles fazem muitas coisas, mas não vão contatar o Senhor para tomá-lo, recebê-lo, prová-lo e desfrutá-lo. Ouçam esta sentença. Aos olhos de Deus, nada é tão maligno quanto isso. Isso é o maior mal aos olhos de Deus. Não ir a Deus, não ir ao Senhor, contatá-lo, recebê-lo, tomá-lo e prová-lo e desfrutá-lo. Amar o Senhor com o primeiro amor e dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas faz com que nós vamos continuamente a Ele para contatá-lo, tomá-lo, recebê-lo, prová-lo e desfrutá-lo. Não é maravilhoso? Eu amo isso. Eu sinto que isso é um ajuste no nosso pensamento. Algumas coisas são malignas, mas há uma coisa que é realmente o maior mal aos olhos de Deus. Deus quer que Ele quer ser tudo para nós em Cristo. Mas será que nós vamos até Ele? Nós vamos tomá-lo e desfrutá-lo? Essa é a necessidade básica, ok? Letra O. Amar o Senhor com o primeiro amor é tomá-lo como nossa centralidade, nosso centro sustentador e nossa universalidade, nosso tudo. Precisamos tomá-lo como centro, conteúdo, circunferência e nosso universo pessoal. Ele é tudo no universo físico, todas as coisas coinerem nele. Ele também é o centro do nosso universo pessoal. Letra P. Amar o Senhor com o primeiro amor é desejar e determinar ganhar a honra de ganhá-lo em todas as coisas.
E isso é muito, muito suave e agradável, certo? Agradar o Senhor em todas as coisas. Paulo disse em 2 Coríntios 5:9, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, ou seja, no seu corpo físico, quer ausentes, ou seja, fora do seu corpo físico, para ter a honra de ser-lhe agradáveis. Que essa seja a nossa determinação, sermos agradáveis ao Senhor. Paulo disse em Colossenses 1:10, quanto aos colossenses, que eles devem andar de modo digno do Senhor para agradá-lo em tudo. Agradá-lo é torná-lo feliz, certo? Fazer coisas que o agradam, que dão prazer a ele. Você deixa de fazer certas coisas. Se você ama o Senhor, se amamos o Senhor, há certas coisas que nós não fazemos porque elas não são agradáveis a ele. Você pode pensar em grandes ofensas, coisas terríveis, mas em nossa intimidade com o Senhor nós sabemos que alguma coisa não é agradável a ele. Então, nós deixamos de fazê-la. Em Hebreus 11, 5, 6, fala de Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes do seu traslado obteve testemunho de ter agradado a Deus. Não é maravilhoso? Deus o levou. Ele agradou a Deus. Você quer agradar a Deus? Que o Senhor nos dê esse desejo e determinação de sermos agradáveis a Deus. Letra Q. Amar o Senhor com o primeiro amor é dar-lhe o primeiro lugar em tudo, é ter um céu claro como o brilho de cristal refulgente, como o trono de safira de Deus por cima dele. Isso significa que não há nada entre nós e o Senhor, que não haja nada entre mim e ti, Senhor. Que ele sempre mantenha esse céu claro como o brilho de cristal refulgente. E há um trono acima desse céu claro como cristal, e nesse trono há um homem, esse homem é o Senhor Jesus. E isso significa que não há nada entre nós e o Senhor e que somos enchidos com a atmosfera, condição e situação celestiais da sua presença governante, permitindo-lhe reinar e governar no nosso interior. Isso está em Ezequiel capítulo 1, não temos tempo para ver, mas Paulo falou isso, é muito prático. Ele disse, eu me exercito para sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. Precisamos ser pessoas que tenham um céu claro. Um aspecto do céu claro é termos uma consciência sem ofensa. Se o Senhor tocar a nossa consciência, devemos lidar com isso. Para nos livrar, não se justifique, não dê desculpas. Simplesmente se arrependa, confesse e receba a purificação do sangue do Senhor. Então o obstáculo será removido. Então, se você precisar e o Senhor levar você a fazer isso, vá até o seu irmão e peça perdão. Busque ser perdoado. Então, o céu se torna claro. Esse é um produto de amarmos o Senhor com o primeiro amor. Letra R. Amar o Senhor com o primeiro amor e dar-lhe o primeiro lugar é retê-lo como a cabeça, ficando intimamente conectados com ele e entronizando-o como governante e aquele que decide tudo em nossa vida. Reter a cabeça. Colossenses 2,19. Reter a cabeça. Ou seja, nós o retemos, nós ficamos, nos mantemos intimamente conectados. Ele é o governante, ele é a autoridade. Nós o entronizamos como o governante e aquele que decide tudo em nossa vida. Tudo. Ok? Letra S. Amar o Senhor com o primeiro amor é pedir o conselho de Jeová em todos os detalhes da nossa vida e obra cristãs. Não devemos ignorar o Senhor, certo? Na primeira parte da mensagem, o Rick mencionou que quando os israelitas venceram,
em Jericó e em Ai, eles venceram 2 batalhas porque eles eram um com Deus, lutando em união com seu marido. Então, quando os gibeonitas vieram, eles lidaram com os gibeonitas sem consultar o Senhor primeiramente. Então o Senhor diz que fostes como uma esposa que deixou o seu marido, que esqueceu do seu marido. Ela não permaneceu em contato com seu marido, ela não buscou o seu conselho, e a serpente foi até ela, e ela decidiu por si própria. E isso pode acontecer conosco, certo? Se não contatarmos o Senhor, não permanecermos sob o seu conselho, podemos cometer erros. Letra T. Amar o Senhor com o primeiro amor, dar-lhe o primeiro lugar, é dar ao fluir de vida, ao fluir do Senhor Jesus em nós, a preeminência em tudo que somos e fazemos, nosso ser e o nosso fazer. Então, Ele é o que resplandece, o que redime, o que reina, o que flui e o que supre em nós. Ezequiel 47, a água que flui da casa, do templo. O versículo 1 fala que flui no lado sul. Literalmente, o sul significa o lado da direita, o lado direito é o lado da preeminência, louvado seja o Senhor. O Senhor está à direita de Deus, Ele tem um lugar de preeminência. Precisamos dar a preeminência ao fluir da vida em nós, o fluir do Senhor em nós. Dar-lhe a preeminência em todas as coisas em que somos e fazemos. Então, experimentamos como aquele que flui, aquele resplandecente, que brilha. Ele é o Redentor, é o Cordeiro. Ele é aquele que reina, está no trono. Ele é o rio, é o que flui, o rio da água da vida, e nos supre com a árvore da vida. Experimentamos todas essas coisas maravilhosas, ok? Agora a letra U. Amar o Senhor com o primeiro amor é ser dominado, governado, direcionado, guiado e movido pelo nosso espírito mesclado, cuidando do descanso em nosso espírito, ao sermos seus cativos e orarmos, Senhor, faz-me teu cativo, nunca me deixes vencer, derrota-me o tempo todo. Oh, que oração maravilhosa, certo? Precisamos ser cativos do Senhor, governados por Ele, dominados, direcionados, guiados e movidos pelo nosso espírito mesclado. Esses versículos aqui são maravilhosos, uma revelação maravilhosa desse tipo de revelação. Paulo estava viajando pelo Senhor, chegou a Troade, lhe foi aberta uma porta para o Evangelho. Ele disse, contudo, não tive descanso no meu espírito. Ele era governado por essa sensação interior no seu espírito. O Senhor o governava, o dirigia. Então, ele não tomou aquela oportunidade, mas ele foi para Macedônia. Então ele diz, mas graças a Deus que no Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aquela experiência de ser governado, controlado pelo descanso no seu espírito, era Deus conduzindo-o em triunfo no Cristo. Precisamos ter esse tipo de experiência. Que o nosso amor pelo Senhor nos leve a ter esse tipo de experiência. E nós iremos cuidar do descanso no nosso espírito e nos tornaremos cativos do Senhor. E seremos parte do trem da sua procissão triunfante. E continua até hoje, estamos subindo e levando mais cativos, ainda celebrando a sua vitória. Precisamos permitir que Ele seja vitorioso em nós. Quanto mais o amamos, mais permanecemos que Ele seja vitorioso em nós. Nós amaremos ser os seus cativos e finalmente amar o Senhor com primeiro lugar, com primeiro amor, é entronizá-lo com nossos louvores. Louvor é a obra mais elevada realizada pelos filhos de Deus. Amar o Senhor com primeiro amor é dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas, é entronizá-lo com nossos louvores. Louvor é a obra mais elevada realizada pelos filhos de Deus.
Salmo 119, 164, 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos seus juízos. Salmo 34, 1, bendirei o Senhor em todo tempo, todo tempo. O louvor dele continuará, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, e eu quero lembrar do Salmo 2:8, da boca de pequeninos de crianças de peito tiraste o perfeito louvor. A Septuaginta fala, tu aperfeiçoaste o louvor. Quem são os bebês e crianças de peito? São os jovens, os menores, os mais fracos. Nós somos jovens, fracos e crianças, mas Deus está nos aperfeiçoando o louvor em nós a Ele. A maneira de ser fraco é experimentar a salvação de Deus. Primeiramente ser redimido por Ele, então ser regenerado por Ele, então ser santificado por Ele, então ser renovado e então transformado. Esse tipo de experiência da salvação de Deus faz todas as nossas atividades humanas naturais serem paradas e nos torna como bebês e crianças de peito que louvam o Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa será a nossa experiência enquanto amamos o Senhor com o primeiro amor. Amém. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por nos amar e por te pôres como amor em nós. Queremos te amar com o amor com que tu nos amaste, Senhor Jesus. Diariamente, Senhor, queremos dizer, nós te amamos, Senhor. Senhor Jesus, nós te amamos. Amém.